deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, são 4. Você tá acima do peso? Tá com aquela barriguinha assim? Você tem diabetes? Tem hipertensão? Tá com colesterol alto? Se sim, para uma dessas 4 ou todas as 4, assiste comigo esse vídeo que eu vou te ajudar a entender essa situação de verdade. Entender não só no ponto de vista científico, que você tem que emagrecer, mas você vai compreender por que isso pode ser um problema para você, como é que você vai resolver, tá bom? Eu sou a doutora Ana Maria e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Você sabia que as placas de gordura que ficam dentro das suas artérias nem sempre são provindas dos alimentos gordurosos que vocês comem? Não vai lá buscando o chocolatinho e o fandangos não, que calma. Eu vou te contar direitinho. Mas o fato, gente, é que as pesquisas comprovaram o seguinte, que quando você consome um alimento gorduroso, ele não vai direto para a tua corrente sanguínea ali, ele não vai direto para a artéria. Primeiro, ele se transforma em açúcar. E esse açúcar causa sérios danos às artérias. E esses danos são chamados de lesões. Quando a corrente sanguínea libera substâncias ali para limpar ali as artérias e as veias, essas substâncias elas acabam passando por essas lesões que estavam ali nas artérias. E aí elas tropeçam ali e empacam ali. Porque as substâncias têm células, têm neutrófilos, então são assim, matérias, né? Elas tropeçam ali e ficam. Aí vai passar mais gente ali na corrente sanguínea para liberar e desentupir a veia. Mas quando eles passam por ali, eles tropeçam de novo naquele buraco. É como se um monte de gente fosse tropeçando uma atrás da outra até virar aquele montão de gente caída no chão. Só que você imagina essa situação dentro de um túnel. E então, de repente, ninguém passa mais por aquele túnel. É o que acontece aí com uma obstrução de artéria dentro de vocês. E tudo causado pelo aumento ali, né, do açúcar no sangue. Aumento do triglicéridos que causa essas benditas lesões. Por isso que eu te perguntei se vocês estavam acima do peso. Dá para entender essa ligação? Se você tem triglicérides alto ou está acima do peso, você provavelmente está com uma tríade completa de problemas crônicos, entre diabetes, hipertensão e colesterol alto. Isso provavelmente pode ocasionar aí, em quarta situação, um problema cardíaco, que pode virar aí, né, um infarto, uma obstrução arterial, consequências de AVC. Por isso que a gente se preocupa tanto com o que você come e tanto com o que você está fazendo aí da sua vida. O que é que você tem? Qual dessas doenças você tem? Você se encaixa num desses perfis? Você sabia que é considerado obeso ou um pouquinho acima do peso? Homens que têm aí uma medida circunferencial acima de 102 centímetros. Se você tem acima disso, você já pode ser considerado uma pessoa que está acima do peso. E para moçoilas, nós mulheres temos que estar aí, né, na saúde, o padrão é em torno de 88 centímetros é saúde. Acima disso, de circunferência ali abdominal, já é considerado aí um padrão de obesidade. Mas isso visualmente às vezes nem é possível. O problema é que a gordura lá dentro causa uma inflamação. Aquela barriguinha que você está vendo lá é uma barriguinha que está mostrando para você ali que você tem inflamação lá dentro, porque onde tem gordura, tem doença e tem inflamação. Conta aí pra mim como é que estão as suas medidas, se vocês estão em ordem. Que? Vocês querem saber a minha medida? Não, a minha eu não preciso. Vou contar pra vocês, vamos ver se eu tô dentro desse padrão, vai. Como é que vocês vão medir se vocês estão acima do peso ou não? Se aquela barriguinha pode ficar ou não? Vocês vão pegar a fita métrica, gente, fazer a brincadeirinha aqui. Vocês têm uma dessa? Aí você vai pegar, dá licença. Pode ficar assim? Fica bom assim ou não? Fica feio. Olha, gente, para fins didáticos, a minha cabeça tá aqui em cima, tá bom? Ó, vai pegar a fitinha métrica e vai passar na barriguinha. Não é cintura, tá bom, pessoal? É passar na barriguinha. A cintura sempre é mais fina, né? Aí você vai olhar aqui e ver quanto é que você tem de barriguinha, ó. Pra vocês verem que eu não sou magrinha. O pessoal que acha que eu sou um mulherão, né? Tá aqui, ó. Eu tenho 85 de circunferência. Ufa! Não tô obesa, posso continuar o vídeo. Eu juro que eu não sabia. Ótimo, vamos continuar. Agora é a vez de vocês contarem pra mim qual é a medida de vocês. Então, gente, a minha maior preocupação para fazer esse vídeo é o seguinte: se você tá um pouquinho acima do peso ou obeso, você tá com colesterol alto, glicemia acima de 99, provavelmente você está apresentando uma tríade aí, um quadro de doença e precisa cuidar da sua saúde com conhecimento. Uma obstrução nas artérias por conta dessa concentração de gordura
pode ocasionar um AVC, um infarto ou problemas ainda até maiores, como uma embolia ou uma trombose. Mas a natureza, ela é maravilhosa e ela nos deu um presente. Quando colocou o homem na Terra, colocou também uma substância nos alimentos chamado resveratrol. Eu aposto que você já ouviu falar do resveratrol. Resveratrol está nas prateleiras de todos os supermercados, de todas as lojas. Resveratrol é tudo. Você provavelmente já sabe que ele é bom para o rosto, que ele melhora aí a aparência, mas você não sabia que o resveratrol é um agente antioxidante importantíssimo para combater estes problemas que eu te falei, de colesterol ruim alto, gordura visceral e glicemia alta. É isso mesmo. Se você já faz uso aí de algum resveratrol, né, para a pele ficar bonitona aí, conta aqui para mim. Se você já sabia dessa informação que o resveratrol também é utilizado, né, para cuidar organicamente do seu corpo, conta aqui para mim. Qual é o resveratrol que você usa? O resveratrol no organismo, ele desintoxica as moléculas. Ele melhora a longevidade das células no organismo, diminuindo o envelhecimento precoce no interior do nosso corpo. Por ele ter um alto índice de antioxidantes, ele diminui severamente as chances de câncer ou a propagação de células cancerígenas por causa do efeito antioxidante, que inibe aí a proliferação de células velhas, envelhecidas, oxidadas no organismo. Olha, só existe um ponto aí que eu preciso ser muito franca. A saúde está aonde se encontra boa alimentação, consciência de vida e atividades físicas. Não tem milagre. Se você tomar uma tonelada de resveratrol, mas não mudar a dieta, não praticar exercícios, não fazer um consumo consciente de alimentação saudável, isso também não vai adiantar. Desculpa. Deixa eu te fazer umas perguntas. Você fuma? Você toma muito álcool? Como é que é a sua dieta? Você costuma comer muitos carboidratos? Comidas ultraprocessadas ou processadas? Você come muito presunto ou muito embutido? Come muito docinho, não consegue ficar longe daquele chocolate, pãezinhos, balas, biscoitos, salgadinho. Você come isso todo dia? Você precisa disso? Essa é a alimentação que mata. Mata devagar, mata aos pouquinhos, bem devagarzinho, mas que vai te deixando doente até chegar lá na frente. Eu sinto muito te dizer, pessoal, mas é esse o caminho que leva à obesidade, da obesidade leva ao entupimento das veias, leva ao aumento da glicemia com a diabetes e por aí afora. Se você come tudo isso todo dia, provavelmente você deve estar com uma baixa imunidade. Por quê? Porque quando você troca um alimento de alto teor nutricional, que é uma maçã, uma fruta, uma comida, por um alimento ultraprocessado ou processado, você está ingerindo um alimento de baixa nutrição. Com isso, o seu aporte de imunidade, de alimentos aí que elevam a sua imunidade, vão abaixando, 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 até você adoecer. E aí você tem maiores propensões de ficar doente com doenças variadas. Depende de qual é a sua inclinação orgânica. Se são doenças cardíacas, doenças vasculares, hipertensão, né, no caso, se você tem aí favorecimento aí, facilidade de ter diabetes, tem diabético na família, é por esse caminho que segue. Você faz uma coisa pra mim? Vai na sua casa agora, nos seus armários, abre, pega aquelas tranqueiraiadas que tem lá, você tem coragem de jogar fora? Você tem coragem de olhar na cara desses negócios e falar assim, vocês me fazem mal? Tem? Joga tudo fora? Vai lá. Na minha cabeça você tá fazendo isso. Pronto, imaginei que você se livrou de todas aquelas tranqueiraiadas. Imaginei que você deu um passo agora para você estar bem de saúde, a boa vontade, certo? Tá na minha cabeça, hein? Ô, pessoal, tira uma foto das coisas que vocês estão jogando fora, mas antes você faz assim, ó, você bota tudo numa mesa e tira uma foto. A foto mais legal, a pessoa que tiver mais coragem de fazer isso, de verdade, eu vou fazer um vídeo pra você. Tira essa foto e me põe lá no Instagram. Me marca lá e coloca lá no Instagram essa foto. Agora vamos fazer uma outra brincadeira. Procura na sua casa resveratrol. Vamos ver se você acha. O resveratrol tem frutas vermelhas, uva, maçã, amora, chocolate em pó 70%, amendoim, castanhas, tem nozes, mirtilo, suco de uva natural também tem. Para aqueles que já iam me perguntar, não esqueci não. Tem também no vinho tinto, o vinho tinto sem açúcar. Tem resveratrol lá e, aliás, de verdade, pesquisas apontam que é um lugar que mais se encontra resveratrol ali, porque o vinho tinto ele é feito diretamente com as cascas da uva vermelha, né? Então a casca tem muito resveratrol.
Agora, por motivos éticos, eu não vou pedir para você começar a beber vinho indiscriminadamente para buscar o resveratrol. E, inclusive, tem uma pesquisa interessante que em cada país, o grupo de pessoas de cada país precisam de um nível de resveratrol. No Brasil tem um tanto, nos Estados Unidos, varia de acordo com a população. Então eles fizeram uma pesquisa meio até que absurda, dizendo que no Brasil precisa de uma taça de vinho, na Itália precisa de 2, na Inglaterra precisa de 3, chegou num lá que precisa de 5. Aí eles perceberam que a pesquisa ficou inviável se for por esse lado, certo? Então volta que eu não estou incentivando ninguém a beber, eu estou incentivando a buscar resveratrol. Então você vai buscar de fontes tranquilas e éticas, ok? Olha, vocês podem consumir o resveratrol direto da fonte, que são aqueles alimentos que eu te falei, que você come um monte. Se você comprar uva, você vai comer um monte de resveratrol. Mas a gente sabe que ainda assim, já foi comprovado também, que o que faz a diferença, gente, é a frequência. Não adianta você comprar uva hoje, comer hoje, aí acabou a uva, não tem, aí você fica sem resveratrol a semana inteira. E aí na semana que vem, lembra de comprar de vez em quando, é muito esporádico. Precisa ter uma continuidade. Para você ter efetivamente um tratamento interno, né, nos seus órgãos, diminuir diabetes, hipertensão, você precisa consumir com frequência. Por isso que existem os suplementos alimentares, para as pessoas que não têm o hábito, não conseguem seguir com frequência essa dieta. E ao mesmo tempo, gente, lembrar dos exercícios físicos. Precisa de dieta equilibrada, com fonte de fibras, alimentos nutritivos e também exercícios, para tudo combinar para um único sentido. A suplementação ela pode ser feita líquida, em cápsulas, ela é muito simples de fazer. Nem todo mundo pode suplementar com resveratrol, tá? Fica aqui comigo para ver se você pode suplementar com resveratrol para você melhorar a sua imunidade e a sua saúde. Se você é paciente imunossupressor, não deve fazer uso de suplementação, apenas comendo nos alimentos mesmo, retirando o resveratrol dos alimentos. Se você tem pressão alta e faz utilização de medicação para pressão, você não deve suplementar com resveratrol. Você vai procurar o seu médico e ver se você pode trocar a medicação, ok? Não troca por conta e também não toma junto, que isso pode dar um problema orgânico interno aí, tá bom? Quem faz uso de medicação anticoagulante, né, não pode tomar resveratrol, porque aí vai afinar muito o sangue, legal? Você tem que falar com o seu médico para ver qual é a dosagem correta para você fazer a utilização. Grávidas e lactantes também não devem utilizar resveratrol suplementado. Quem tem câncer de mama ou câncer de colo de útero também não deve fazer suplementação com resveratrol, porque ele é um hormônio. E ele vai subir um hormônio que não é adequado para quem faz esse tipo de tratamento, que é o estrógeno. Fora isso, não tem contraindicação, viu, pessoal? Quem quer fazer o tratamento pode fazer, eu aconselho fazer o tratamento diariamente, porque senão você não vê assim um resultado eficaz. Eu deixei aqui na minha descrição separado aqui um suplemento que eu me indico, fiquem livres, né, de procurar o que é melhor. Mas é que eu achei muito interessante porque ele trata exatamente a tríade que eu estou falando: diabetes, hipertensão e coração, tá? Que é o Insuglico. A base dele é azeite de abacate. Junto com o resveratrol, eles fazem a combinação que é justamente para proteger os tecidos musculares, cardíacos e intestinal. Ele já promove ali uma proteção direta ao você tomar. Ele também age ali nas artérias e também nas paredes do intestino, onde tem lesões de inflamação. Aquelas células que eu contei para vocês, que elas passam atropelando uma em cima da outra e geram a lesão, o azeite de abacate com o resveratrol faz esse tratamento nesses lugares lesionados, diminuindo a inflamação e fazendo, né, o tecido retornar como ele era originalmente, sadio. Tem também aqui dentro do Insuglico a coenzima Q10, que é uma combinação perfeita para ajudar, né, a você ter uma recuperação dos tecidos e ligados também ao tecido nervoso. Ajuda também a cognição, raciocínio, energia, porque quem tem obesidade geralmente tem uma falta de motivação para fazer exercício. É um cansaço crônico. A coenzima Q10 vem aí para te dar um monte de energia disponível para você poder fazer aquilo que está nos planos, que é fazer os exercícios. Você tem motivação por causa da coenzima Q10 para fazer as atividades físicas. Entendeu qual que é a intenção do suplemento? Para quem não assistiu os meus vídeos da coenzima Q10 e do resveratrol, eu vou deixar aqui para vocês assistirem, que é muito interessante as descobertas e a importância dessas substâncias no seu organismo, tá bom? Assiste aqui que eu vou deixar no card. Essas informações que eu me baseei para dar para vocês estão aí todas disponíveis ali na descrição, são baseadas em evidências científicas, estudos
saídos de revistas científicas de alto renome, tá bom? Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Fiquem à vontade de decidir o melhor suplemento, eu apresento só aquilo que eu acredito que está dentro da minha convicção, tá bom? Tem na minha loja virtual aqui, quem comprar também, parece que tem desconto ali, tá bom? Só pedir informação. Gente, gostou dessas informações? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, comenta e manda para mim a foto das besteiras que você tá jogando fora, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.